Hoje vou lhe explicar o significado das cabeças e chifres e diademas que aparecem no livro do Apocalipse. Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje o vídeo está interessante, vai ser um estudo. Eu vou ler aqui 3 versos bíblicos e comparar um com o outro. Vocês vão ver as diferenças e as semelhanças e o que isso tem a ver para o tempo presente, para o nosso tempo, né? Relacionado ao tempo do fim. Mas antes disso, eu quero convidar você a curtir esse vídeo, né? Esse tema é muito interessante e merece um like aí, deu trabalho para fazer, né? E se você quiser o nosso PowerPoint que eu vou apresentar aqui, é só você entrar no grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição, tá? Então, para curtir, compartilha o vídeo, compartilhe lá no grupo do WhatsApp, também no Facebook. Esse tema é importante, né? Esse tema ajuda as pessoas a compreender a profecia, o livro do Apocalipse, tá? E claro, não esquece de assistir o nosso último vídeo que falei sobre a Nova Jerusalém. Esse tema é tão interessante que você pode replicar ele com os seus jovens, num culto jovem, em outro momento, até mesmo fazer um sermão, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo e bíblico para sua comunidade de fé, tá bom? Então, já falei para você curtir, compartilhar, se inscrever, entrar no grupo Telegram e, claro, seguir a gente lá no Instagram. Nossa, engasguei agora. E seguir a gente lá no Instagram, no @Cecilio7. Já estamos com mais de 15 mil amigos que estão lá com a gente. E todo dia tem um conteúdo novo para você. Tá? E lembrando você de ouvir o nosso podcast Minuto Profético, que está espetacular. Né? Essa semana falei sobre os aspectos positivos do pecado. Teria o pecado aspecto positivo? Então ouça lá que você vai aprender muita coisa. Beleza, gente? Bora lá? Já curtiu? Já deu um like aí? Já se inscreveu no canal? Tá bom? Terminar, você compartilha. Se você gostou, você compartilha. Deixa eu colocar a telinha aqui com o nosso PowerPoint. Tá? Deixa eu ver onde coloca aqui mesmo. Onde é? Aqui. Aperta aqui. Beleza? Olha eu aqui que bonitinho. Beleza? Tá aqui as nossas redes para você nos seguir. Tá? Então, gente, vamos lá. Eu vou ler para vocês 3 versos bíblicos. Vou tentar de uma forma simples, não simplistas, né? Tentar de alguma forma te explicar um pouco essa questão de chifre, cabeças, diademas e qual a importância disso para o nosso tempo, tá? Bora lá então. O primeiro verso está em Apocalipse capítulo 12. Presta atenção nas letrinhas coloridas aí que coloquei. Ó, no capítulo 12 diz assim, ó, viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande e vermelho com o quê? 7 cabeças, olha as cabeças, 10 chifres. E nas cabeças, né, tinha o quê? 7 diademas. Tá? Então nós tínhamos cabeças, temos chifres e diademas. E as diademas estão nas cabeças, beleza? Já no capítulo 13 vai falar sobre a besta, já não é o dragão, né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, olha lá, mesma quantidade de chifres, né? 7 cabeças, a mesma quantidade de cabeças, porém, todavia, entretanto, sobre os chifres, sobre os 10 chifres, tinha o quê? As 10 diademas. Perceba que as diademas migraram das cabeças para os chifres. O que isso tem a ver? É muito interessante esse detalhe. Agora olhe no capítulo 17. O capítulo 17, gente, eu prometi para vocês e estou fazendo um estudo sobre verso por verso do capítulo 17, sobre a questão do 8º rei, os 7 papas e tantas essas coisas, né? Quero trazer uma contribuição teológica para vocês aí. Demora um pouquinho, gente, porque eu sou pastor distrital, né? Então a minha prioridade é cuidar das minhas 6 igrejas aqui no distrito de Caieiras, que cuido com muito amor e carinho. E nas horas vagas, né, no tempo extra aí, corro aqui e gravo aqui para trazer para vocês, tá bom? Vamos ler capítulo 17, verso 7, diz assim, ó. Diz aqui, ó. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem. Olha que a besta tem 7 cabeças. Tá aí nenhuma diferença. 10 chifres, mesma coisa. Porém, todavia, vida não tem diadema. Sumiu as diademas. Sumiu. Perceba que as diademas migraram das cabeças para o chifre e depois sumiu. Tá? Então, qual é a semelhança disso, né? E o que a diferença faz de importante para nós? É o que nós vamos entender agora. Beleza?
Vamos lá rapidinho, eu estou falando rápido aqui para poder ficar um vídeo curto e objetivo. Bora lá. Então vamos lá. As 7 cabeças. Quando você procura referência de cabeças na Bíblia, Daniel, que é a chave que interpreta o Apocalipse, nós vamos encontrar que as cabeças ali representam reinos, tá? Reinos. É muito simples isso. Eu vou dar algumas sugestões que seriam essas cabeças, que reinos seriam esses ao longo da história que Satanás manipulou para perseguir o povo de Deus. Então nós temos 7 aqui que são bem clássicas entre os teólogos e os adventistas, né? Então nós temos o Egito, que foi o primeiro reino que se rebelou contra Deus, a Síria depois, Babilônia, os Medos e Persas, a Grécia, Roma imperial e depois o outro período de Roma, que é a Roma papal. Tá? Existe uma outra sugestão. Eu vou falar mais sobre essas cabeças quando eu gravar sobre Apocalipse 17. Mas a outra sugestão, só para deixar você um pouquinho aí a par do assunto, são essas aqui, ó. Começaria por Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal, Revolução Francesa e Estados Unidos da América. Ficou curioso? Então não perca o nosso próximo vídeo, né? Próximos vídeos que vamos falar sobre Apocalipse 17. Beleza? Continuando nosso raciocínio aqui. Agora vamos falar sobre os chifres, né? Esses 10 chifres. Chifre na Bíblia representa poder, liderança, governo. Tá aí a referência de Daniel capítulo 7, que aqui vai falar sobre o chifre pequeno que levanta e derruba 3 poderes, né? 3 reinos que caem, né? Então olha só, o que seria, né? É mais ou menos assim, a cabeça é um reino e o chifre é o poder que se instala sobre o reino, entendeu? Quantidade de 10 chifres, o que seriam esses 10 chifres, né? Alguns sugerem que esses 10 chifres seriam os 10 reinos que saíram de Roma. Roma imperial se divide, né? E se torna em 10 reinos que nós conhecemos, tá? Alguns sugerem isso na Idade Média ali, aqueles reinos que surgiram depois que Roma se dividiu, porque ninguém destrói Roma, né? Roma se fragmenta em 10 partes, tá? Esta é uma sugestão. Eu teria os nomes aqui, mas eu não coloquei aqui, mas é fácil você encontrar. Dá um Google aí e você vai encontrar o nome deles. Tem os francos, éolos, os ostrogodos, visigotos e tantas outras tribos aí, reinos que vieram depois de Roma imperial, tá, ok? Muito bem. Continuando aqui. Diadema. Agora, o que seria esse negócio de diadema, né? Mas o que é esse diadema que está no chifre? Diadema é o nome dado para a coroa real, diferente para a coroa de vitória, que é Estéfanos, né? Estéfanos. Então vou dar um exemplo aqui, ó. No Apocalipse capítulo 3, se eu não estou enganado, 3 ou 2, diz assim: aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa, no português, coroa é uma palavra só, né? Essa coroa é a palavra Estéfanos, porque é uma coroa de vitória. Dá-se essa coroa para o vencedor, para o vitorioso, tá? Agora, diadema é o nome para coroa também, mas é coroa de rei, tá? Então, aqui no capítulo 12 e 13, esse diadema é coroa real. Então, nós temos o reino, o chifre e a coroa real. Em certo momento, a coroa real está sobre o reino e depois, em outros momentos, passa para o chifre. Tá? Isso é importante você entender. Por exemplo, capítulo 19 de Apocalipse, quando Jesus voltar, lá no texto diz que ele possuía várias diademas, né? Várias coroas reais, porque ele é rei dos reis, ok? Então, essa é a diferença, ok? Vamos então continuar o nosso raciocínio aqui para você entender. Portanto, onde está o diadema se localiza o poder reinante no momento. Então agora você tem que pensar assim, capítulo 12. Qual é o poder reinante naquela época? Capítulo 12 está falando ali do Império de Roma. O diadema está sobre a cabeça de Roma. Tá? Roma, qual Roma? A imperial, que perseguiu o Messias. Tá? Então nós vemos claramente isso. Ó. Capítulo 12, o foco está em Satanás manipulando uma das cabeças dominantes do momento, que era Roma imperial, para matar o Messias. Então eu já quero que você já sintonize e se localize na história. Olhando para o capítulo 12, para nós é passado. É passado.
ok? Aquele dragão vermelho com a diadema representando o Império de Roma, claro, Satanás, mas manipulando o Império de Roma para matar e perseguir o Messias, tá? Porque a diadema estava sobre o Império de Roma, né? Sobre aquela cabeça. Quando nós vamos para o capítulo 13, o cenário é um pouquinho diferente, né? O capítulo 13, o foco está nos 10 chifres. O diadema, eles saem da cabeça e agora vão para os chifres. Lembra que Roma se divide em 10 partes, 10 reinos, e cada reino recebe a sua coroa. Então nós temos um período pós-Roma imperial, e é um período que nós chamamos de Roma papal, né? É um período da Idade Média, que nós chamamos ali um período de supremacia papal, né? No capítulo 13, o foco está nos 10 reinos de Roma pagã, que deram poder à besta para destruir o remanescente. E olhando para a história, para nós, isso é passado. Tá? E o capítulo 17, que sumiram as diademas. Vamos lá. O capítulo 17, não há diadema, porque o poder não se concentra em um poder monárquico, e sim político e capitalista dos últimos dias, mas que são manipulados, né? São manipulados por Satanás através da meretriz para destruírem os fiéis. Então o cenário que nós temos é um cenário presente. Nós não temos hoje 10 reinos monárquicos que perseguem o povo de Deus porque estão alinhados com o poder religioso apostata. Não. Hoje estamos vivendo num mundo globalizado, de tecnologia, de capitalismo, né? É interessante que o capitalismo ele é muito ressaltado no capítulo 17 e 18. Fala sobre os mercadores da terra que se alinharam à meretriz, a esse poder religioso falso, né? Então o capítulo 17 está mostrando para nós o período do tempo do fim. O período do tempo do fim é um poder... não existe uma monarquia, como houve no passado, no capítulo 12 e 13. O capítulo 17 se concentra em poderes políticos e econômicos que vão se unir para poder trazer algo de bom para o mundo, né? Nós sabemos disso, são poderes que vão tentar trazer paz, uma boa economia, que farão leis, que a princípio são leis boas, né, para todo mundo, porém essas leis irão contra o povo de Deus. E esses poderes econômicos, podemos dizer assim, políticos, que vão se alinhar com o poder falso religioso, eles vão de uma forma perseguir aqueles que forem contra essas leis. Tá certo? Então nós estamos nesse momento. O capítulo 17 de Apocalipse de alguma forma nos situaliza, né? Nos coloca num cenário bem atual, ok? E a consideração final é o seguinte: isso nos sugere que o tempo profético em que vivemos é o tempo da profecia do capítulo 17 de Apocalipse, que não há diademas. Mas não temos definido ou claro quais são os 10 chifres hoje. Né? Os 10 chifres de Apocalipse 13 a gente consegue identificar. A Europa, né? Roma dividido, os 10 reinos. Né? Agora, os 10 chifres no tempo do fim, alguns sugerem que são poderes econômicos, alguns sugerem que são presidentes, né? Eu não posso afirmar aqui para vocês, tá? Mas esses chifres são poderes econômicos, políticos que vão se alinhar. São 10, pastores, literalmente? Também fica difícil eu afirmar para vocês se é ou não. No Apocalipse 13 eu consigo ver evidência no passado para afirmar. No capítulo 17, esses 10 chifres, eu teria que especular. E aqui eu não queria fazer isso para não causar um tipo de alarmismo ou fazer com que você erre. O certo da profecia é o seguinte: esses poderes estão atuando e logo logo esses poderes econômicos e políticos vão se alinhar à meretriz, o poder religioso falso. Então vai ter esse desenrolar na história da profecia, tá? Então estamos vivendo os últimos dias. Beleza? Deixa eu voltar aqui e concluir com você. Então o objetivo desse vídeo é mostrar que estamos vivendo no tempo do fim.
E que não importa a gente ficar dando nome aos bois agora, isso não é importante, né? O importante é a tua vida com Cristo. E o importante é saber que a profecia, ela não falha. Olhando para o passado, a gente consegue ver o cumprimento. E olhando para o presente, a gente consegue se situalizar na profecia. As coisas estão acontecendo. Em breve, Jesus voltará. Mas antes de Jesus voltar, algumas coisas acontecerão nesse mundo que podem, de alguma forma, nos trazer sofrimento, falta de fé, preocupação. Mas lembre-se, né? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Deus te abençoe. Deus te fortaleça a sua fé e que você possa estudar mais e mais a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Ela nos ajuda a fortalecer a nossa fé, né? É muito interessante poder olhar para o passado e ver que as profecias se cumpriram conforme a Bíblia diz. Então, creio eu que as profecias de hoje vão se cumprir, segundo a palavra de Deus. Um abraço para você, Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo, tá? Não esqueça de assistir os nossos últimos vídeos aqui, se inscrever no canal, compartilhar para os seus amigos. E logo logo teremos uma série de Apocalipse 17. Um abraço, valeu, Deus abençoe vocês. Fui!